Aleluia. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele se faz presente aqui nessa noite, meu irmão. Aleluia. Que você possa nessa noite se render na presença dele. Que você possa nessa noite se render na presença do Espírito Santo que está aqui nessa noite. E que ele continue falando ao seu coração nessa noite. Que você fique ligado aqui nesse altar, para que nenhuma palavra se perca, para que você saia daqui abençoado nessa noite, em nome de Jesus, e que as portas venham se abrir ao seu favor, em nome de Jesus. Aonde houver uma porta fechada, aonde houver uma porta que ainda não se abriu, nesta noite Deus vai atuar e agir ao seu favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você fique ligado no altar, meu querido, porque é aqui do altar que vai fluir a sua vitória, é do altar que você vai receber. Se você perder uma palavra, de repente é naquele momento que você se distrai, é o momento que Deus está falando com você. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no quarto elo da campanha Portas Abertas, né? E nessa noite o Espírito Santo, ele tem uma palavra para nós. Amém? Para falar ao nosso coração nesta noite. Amém? E que você continue ligado. Amém? Você que trouxe a palavra de Deus nessa noite em suas mãos, a espada do Espírito Santo, coloque sobre seus pés nesse momento, para a gente ler a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quero que você abra lá em Êxodo, no capítulo 1 e no versículo 6. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vou esperar você achar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo és teu nome, Jesus. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: sendo, pois, José falecido, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, e ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó a cidade de tesouros em Bidom e Ramassés. Mas quando mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, e assim lhes fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e que o serviam com dureza. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos diante da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor Espírito Santo possa continuar, meu Pai, falando ao coração de cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor tenha liberdade. Meu Deus, nós oramos a Ti nesse momento e pedimos a Tua presença, meu Pai,
no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Na oportunidade que você tiver, meu querido, não deixe de glorificar, não deixe de exaltar o nome de Jesus nessa noite, porque a Ele é a glória e a honra. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos estar dando uma viajada nessa palavra aqui em Êxodo capítulo 1, aonde que fala de José. Como você conhece, José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. José, ele foi humilhado pelos seus irmãos, mas Deus o exaltou. Só para dar uma acelerada aqui na palavra, para você entender o texto, a Bíblia fala que José foi para o Egito, e lá no Egito Deus usou ele para que governasse o Egito. E a Bíblia fala que ele foi governador, ele foi levantado, ele foi exaltado. E o Egito ali, Deus usou a José grandemente para abençoar aquela nação. E aqui o texto fala em que José, ele morre, o seu pai também morre. Só que chega um tempo que se levanta um novo rei no Egito. Só que o Egito, irmãos, ele estava bem edificado. Ele estava bem, vamos supor assim, como se fosse Citrolândia, né? Bem sustentado, bem fortificado, um lugar onde que todo mundo queria estar, todo mundo queria ir para lá, sabe? Aquele lugar que você deseja, não, que lugar bacana, eu quero ir para lá, eu quero viajar para lá. Assim estava o Egito, estava todo mundo da bênção, abençoado ali. Só que de repente se levanta um rei naquele lugar, que não conhecia a José. Quando fala assim, meu querido, que não conhecia a José, é porque aquele rei foi levantado há muitos anos. Há muitos anos, quando José morre, não foi assim, José morreu, vou levantar um rei. Não, demorou muitos anos para se levantar um rei. E esse rei, ele se levanta no Egito. Quando ele se levanta, que é Faraó, ele depara com aquela nação, e ele começa a olhar para aquela nação, e vê aquela nação, e o povo que estava naquela nação. Você pode ver o texto, o povo de Israel era maior do que os egípcios. Eles se multiplicaram, diz a palavra, de uma maneira tanta, que eles eram mais do que os egípcios. Amém? Só que esse rei, quando ele olha e vê esse povo multiplicado ali, grandemente, ele começa a se levantar contra a esse povo, o povo de Israel. E de repente ele começa a planejar na cabeça dele: não pode isso acontecer. Ele começa a se levantar contra o povo de Israel. E esse rei do Egito, ele é a tipologia de Satanás nos dias de hoje. E ele ali, com as suas ideias, ele projeta planos para escravizar o povo de Israel. Ou seja, em outras palavras, ele queria fechar as portas. Ele não queria dar liberdade a esse povo. Assim hoje, o faraó desse século de hoje, às vezes ele tenta se levantar na nossa vida. Ele tenta levantar na tua casa. Ele tenta levantar na sua vida sentimental, espiritual, financeira. Ele tenta se levantar de alguma forma para fechar, para te parar, para não dar liberdade para você. Ele quer te pegar e te prender, só para ele. Só que Deus, meu querido, é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que não tem como e nunca vai existir alguém páreo diante desse Deus para parar o povo dele. Ei, sabe que você é um Israel de Deus. Você foi chamado, você é o Israel desse século, desse tempo. Você é povo de Deus. E não tem faraó, não tem ninguém que pode te parar, que pode fechar as portas na sua vida. Se porventura você está aqui nessa noite
e tem alguma porta que está fechada, e que você está batendo, ainda não se abriu, saiba que há um Deus que projeta planos lá do teu trono, da tua glória, só para abençoar a mim e você, só para te abençoar, meu querido. Saiba que Deus, Ele está atento à sua vida. Glória a Jesus. Creia nisso. Talvez você entrou aqui nessa noite e falando: meu Deus, abra as portas ao meu favor, eu não aguento mais. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, em largar tudo. Quem sabe você não entrou aqui e está falando com Ele: meu Deus, abre as portas ao meu favor. Ei, meu irmão, diz a Bíblia em que esse rei, ele fez de tudo para parar o povo de Israel. E se nós for a fundo aqui, ele colocou esse povo para trabalhar em dura servidão. Ele começou a colocar eles para fazer além do que eles faziam lá no Egito. Eles trabalhavam lá, mas tanto. E diz a Bíblia que ele começou a afligir esse povo. Ele começou a perseguir esse povo. Ele começou a tentar tampar as portas. Aquele povo não passou a ter paz. Aquele povo não passou a ter mais alegria. Aquele povo não passou, meu querido. Sabe, começa agora a sua mente entra lá e começar a ver esse momento que esse povo estava passando. E Faraó se levanta com grande fúria para parar uma nação, para destruir um povo escolhido por Deus. Ei, meu querido, você que está aqui nessa noite, não tenha medo do Faraó desse século. Não abaixe a cabeça para o Faraó desse século. Talvez ele tenha tentado se levantar dentro da sua casa para destruir o seu casamento. Talvez ele tenha se levantado na sua vida espiritual tentando minguar a sua fé. Mas não baixe a cabeça. A Bíblia fala em que Deus, irmãos, Deus na sua infinita glória, Ele manifesta na vida desse povo. Aqui tem algumas chaves que foi usado pelo povo de Israel. A primeira chave que Israel ele usa, a Bíblia fala que foi 430 anos, irmãos, imagina 430 anos, sendo afligido, sendo pisado. A Bíblia fala que morreu, mas veio uma geração, sabe? Você que está aqui, você fez parte de uma geração, amém? Alguém lá no passado, você lembra da sua avó, do seu avô, agora você é uma nova geração, assim foi naquela época. E o povo cresceu, o povo multiplicou. Aí, o povo não estava mais aguentando. E de tanto sofrimento, de tanta perseguição, a Bíblia diz que eles começam a buscar a Deus. E eles se humilham diante de Deus. E eles começam a clamar a Deus por socorro. Talvez você está aqui nessa noite, mas saiba que tem um Deus que ainda ouve a oração de um homem e de uma mulher. Por mais que você esteja, meu querido, lá no Egito, talvez você está aqui passando uma situação mais ou menos assim. O inimigo está vindo frente a frente com você e você está ali: meu Deus, me ajuda. Saiba que Deus, Ele manifesta, meu querido, ainda assim como Ele manifestou na vida desse povo. Só que eles começam a clamar. Sabe o que é isso? Clamar é tirar de dentro para fora. Não é apenas algo assim, não, é clamar, sabe? É você desejar: eu quero um milagre, eu quero, nos tira dessa situação, meu Deus. Aqui estamos nessa situação, mentira. Muda meu casamento, muda a minha história. Abre uma porta a meu favor e me tira dessa situação. É você jogar para fora aquilo que está lá dentro de você. Glória a Deus. Irmãos, e diz a Bíblia que esse povo começa a clamar.
e buscar a Deus. Deus, irmãos, que você entenda nessa noite, que você saia daqui crendo, seja qual porta for que tem se fechado na sua vida. Eu não sei aonde é a porta, mas que você saia daqui nessa noite com cabeça erguida. E aonde essa porta estiver fechada, você vai usar a tua fé. Mesmo se você indo embora, você ainda vai usar a tua fé. E vai estender as tuas mãos, seja onde for. Você quer que as portas se abram aonde? É lá na faculdade? É na vida espiritual, sentimental? Você vai sair daqui nessa noite com essa fé dentro de você e vai profetizar. A Bíblia fala em que esse povo começa a clamar. Só que Deus, Ele tem a sua chave, Ele tem as suas estratégias. E Ele olha lá embaixo e fala: eu preciso de agir em favor dos egípcios, de Israel no Egito. E Ele olha: o que eu faço agora? Meu querido, Deus é tão lindo. Deus, Ele não desistiu de você, meu irmão. Ele ainda tem planos na sua vida, na sua casa. Não pare no meio do caminho, não desista. Não pare. Por mais que a luta esteja travada, por mais que muitos olhem para você e falam: você não vai dar em nada. Acredite nessa palavra, nesse Deus que ainda está vivo, está sentado lá no trono de glória. Creia nesse Deus. Ele não morreu, Ele não está morto, Ele está vivo mais do que a gente imagina. Glória a Jesus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, por causa daqueles que estão humilhando, pisando, porque conheci as suas dores. Deus conhece você muito bem, mais do que a sua mãe e seu pai te conhecem. Deus te conhece mais do que você imagina. Não adianta eu querer esconder dele, não. Ele me conhece. Você está lá deitado dormindo, Ele está te vendo, Ele te conhece. A Bíblia fala que antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe do que eu vou falar. O meu pensamento, Ele já sabe antes. Tudo Ele sabe, meu irmão. Então você não está sozinho. Você não está sozinha nessa batalha. Acredite nisso. Creia que Deus está vendo você. Ninguém está me vendo aqui, ninguém está me vendo o que eu estou passando, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo lá onde que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Talvez você está aqui, quem sabe, a angústia dentro de você. Deus está vendo isso dentro de você. E Ele quer tirar isso dentro de você, te libertar, abrir essa porta e mudar a sua história. E diz a Bíblia que Deus, Ele, aqui fala assim: portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazer subir uma terra, ou seja, para fazer subir daquela terra, ou seja, desde quando José morreu, Ele falou assim: eu vou morrer, mas vocês pegam meus ossos, pega toda a minha carcaça e leva com vocês, porque eu sei que Deus tem promessa para vocês, e eu sei que Deus vai tirar vocês daqui e vai levar para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, José está falando assim: o faraó, ele vai tentar fechar as portas, ele vai tentar oprimir vocês, mas eu tenho certeza que Ele vai manifestar e vai abrir essa porta. Ele vai manifestar com mão forte. Ele vai manifestar. Vocês levam meus ossos. Na casa de José, só ele que foi levado para a terra prometida. Os seus ossos foram levados por aquele povo, não ficou no Egito. Então Deus tinha promessa.
Assim como Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa para tirar você desse cativeiro. Deus tem promessa para tirar você dessa luta. Irmãos, nunca pense, essa luta não tem fim. Tem fim, irmãos. Passa. Sabe, mas o melhor é quando você está passando, mas o Senhor é com você. Você não está sozinho. A presença deles é com você. Assim o povo de Israel começou a buscar a presença de Deus, tão forte que foi, que Deus desceu. Só que quando Deus desceu, ele precisava de agir sozinho, não. Ele precisava de usar alguém. E ele usa a vida de Moisés. Moisés, ele foi um ato de milagre. Porque quando o faraó, ele se levanta no Egito, ele dá uma ordem de matar todos os primogênitos que nascerem homem. Ele dá uma ordem para matar todos os homens que nascessem naquela época. Por quê? Ele falou assim, ó, todos os homens que nascer, vocês vão matar eles. Só vai sobreviver as meninas. Porque ele não queria que o povo se multiplicasse. Então ele arrumou essa estratégia para parar o povo. Só que Deus, quando o inimigo prepara uma estratégia que Deus já preparou outra há muito tempo para derrubar ele. Quando Satanás derrubou o homem lá no jardim do Éden, Deus já tinha preparado tudo para dar uma rasteira nele e dizer: quem manda nessa terra sou eu, quem manda neste mundo sou eu, quem manda no meu povo sou eu, quem manda na sua vida é Deus que manda. Glória a Deus. E não tem como, irmãos, por mais que o inimigo, o faraó desse século, ele tenta, ele planeja, Deus, ele arma as estratégias dele só para te abençoar. Na hora que você menos imagina, Deus brada na nossa vida para nos abençoar e nos tirar do cativeiro do Egito. É assim que ele faz tudo isso, meu irmão. É para exaltar o nome dele. E diz a Bíblia em que aquele rei, lá do Egito, ele dá uma ordem para matar esses meninos. Só que Deus, e naquela época nasceu Moisés. E Moisés, quando ele nasce, ele correu o risco de morrer. Então, quando ele nasce, a mãe dele olhou e viu aquele menino belo, lindo. Ela vai e guarda ele, protege ele. A primeira ordem daquele rei foi matar. Só que as mulheres que estavam ali para matar aqueles meninos, elas não obedeceram. Elas obedeceram a Deus. Então o faraó ficou irado. Ele falou: não, então vocês vão jogar todos esses meninos no rio. E de fato eles jogavam no rio. Só que Moisés não. Moisés foi guardado dentro de uma cesta e colocou ele ali. E aquela moça coloca ele dentro daquela cesta no rio Nilo e coloca ele ali e ele vai embora. E lá embaixo a filha de faraó estava se molhando. Quando ela está se molhando, ela olha, ela vê um cesto vindo. E quando ela vê o menino chorando, ela ouve ele chorando. Quando ela se aproxima, ela vê ele lá e pega aquele menino e começa a cuidar dele. E eles colocaram o nome dele de Moisés, porque das águas ele foi tirado. E ele foi criado no Egito. Ele foi estudado em faculdade, em tudo que o Egito ali, ele foi criado. Só que não sabia Faraó que a chave para abrir a porta daquele povo e levar para a Terra Santa era Moisés. E aquele menino cresce. Quando ele cresce, diz a Bíblia em que ele mata um egípcio, porque ele vai lá ver o povo de Israel e ele não aceita aquilo. Ele mata em terra. Ele achou que ninguém estava vendo. Só que depois ele vai contender e conversar com dois que estavam brigando. E aqueles dois foram e viram e falaram assim: que isso, agora você vai ser juiz entre nós? Nós vemos você matar aquele rapaz lá. Aí ele assustou. E ele foi embora. Correu lá para Mídia, bem longe. E foi embora Moisés, já grande. E diz a Bíblia em que ele está lá. E ele chega num poço. E naquele poço vem umas moças, se não me engano foi 7 moças, a pegar água. De repente ali ele ajuda aquelas moças. E de repente ali ele pega água para elas. E ele ajuda elas ali. Aí quando vai lá, fala para o pai delas que um rapaz estava lá. E ele falou assim: busca ele. E diz a Bíblia que uma daquelas moças, ele casou com ela. Ei, Deus
Moisés está no pasto, cuidando das ovelhas do seu sogro, com quem que ele encontra lá? Com o grande eu sou, o Todo-Poderoso. A Bíblia fala que Moisés está lá cuidando, e de repente as sarças começam a se queimar, e quando ele olha, ele vê a presença de Deus ali. Deus vai e fala com ele: Moisés, eu preciso de você para tirar o meu povo do Egito. Eu preciso, Moisés. Você e Moisés começa a lutar, ainda resistir. Quantas vezes Deus tem te chamado você e você tem resistido? Quantas vezes tem chamado você e você tem resistido? Não resiste o chamado de Deus, porque através da sua vida tem pessoas para ser tiradas lá do Egito. Você que está aqui, ouve o chamado de Deus. Por mais que você não sabe falar, por mais que você não tenha leitura. Moisés era gago, mas até então ele se rendeu. Ele fala assim: eu nem sei falar, eu não sou gago. O Senhor: eu sou com você, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Ei, não importa como você é, o que importa é que Deus quer te usar para libertar. Talvez você está aqui, você é o único da sua casa, mas você, através da sua vida, Deus quer libertar a sua família lá do Egito, da escravidão que está vivendo, do sofrimento. Você é o Moisés que Deus está chamando nessa noite. Você é a chave que vai abrir as portas. Deus está falando que... E Deus fala com Moisés até que ele se rende. Irmãos, o texto é muito grande. Jesus é maravilhoso. Irmãos, como Deus é bom, meus irmãos. Quando você chegar na sua casa, que você possa ler essa palavra. A Bíblia fala que Moisés, mesmo assim, ele dá ouvido à voz de Deus, Moisés e Araão, e eles vão até o Egito. Pensa a coragem que ele teve, né? Chegar no rei e falar assim: ó, Deus mandou nós vir aqui tirar esse povo daqui, para que eles vá para o deserto no caminho de 3 dias, para que eles me adorem e me sacrificam a mim. Irmãos, para você não desistir, só para você entender, não desista, sabe? Tem uma palavra que diz assim, ó, que aquele que bate, a porta se abre. Tem uma palavra também que fala assim, ó, de uma mulher viúva. Ela estava numa cidade, e nessa cidade tinha um juiz, e esse juiz era mau, e ele nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas nessa mesma cidade tinha uma viúva que tinha uma causa, e ela precisava que a causa dela fosse julgada. Ou seja, em outras palavras, ela precisava que as portas dela venham se abrir em favor da vida dela. Tinha porta fechada, e ela foi até o juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. E ele não quis dar atenção para ela. Mas só para você entender que você talvez entrou aqui pensando em desistir, em parar, em largar tudo, sabe? Que eu não quero saber mais de igreja, de nada. Saiba que Deus não se agrada dos covardes. A Bíblia fala que aquele que lança mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Não olhe para trás, meu querido, olhe para Jesus, olhe para Ele. E aquela mulher falando: julga minha causa, julga minha causa. Até que o juiz falou assim: sabe uma coisa? Por mais que eu não tema a Deus, nem tema homem algum, eu vou julgar a causa dessa mulher. Sabe por quê? Ele se rendeu à importunação dela. Ela estava ali, ó. Ei, continue nas quarta-feira. As portas não se abriram nessa campanha, não. Continue. Jesus não voltou ainda, não. Continue. Quarta-feira tem culto de novo. Domingo tem, vai insistindo. Sexta-feira tem, vai insistindo. Na sua casa, vai orando, insistindo até que as portas se abrem ao seu favor. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Moisés, irmãos, ele vai lá no Egito e vai insistindo para Faraó, e Faraó vai resistindo. Faraó vai resistindo e fala: não, eu não vou liberar esse povo. E ele queria negociar com Moisés: eu vou deixar aí, Moisés, mas deixa as crianças, deixa os animais. Moisés falou: não, eu estou aqui porque o meu Deus me mandou aqui. Deus, meu querido, Ele abriu uma porta tão grande para aquele povo, mas foi tão grande
que era 600 mil homens, fora crianças. É gente que nem areia, irmãos, saindo de dentro daquele Egito. Só que antes, para sair de lá, Deus, Ele usou muitas chaves. Ele usou que muitas chaves para abrir, pastora, aquela porta que estava ali. Aquele povo precisava de libertação, estava ali sem libertação. Aquele povo estava ali sem, às vezes, esperança. Aquele povo estava ali precisando de fé. Tinha, sabe, estava sugando, sabe, a ponta da pessoa quase morrendo ali, sabe. Muitas vezes o farol desse que ele fica assim na vida da gente, tentando nos afligir, colocar a gente sobre a parede e falar: você não vai vencer. Cadê o seu Deus? Você tem que, irmãos, usa essa ferramenta que está dentro do seu peito, dentro de você, chamada fé, sabe, e abra a tua boca e diz assim: eu vou vencer em nome de Jesus. As portas vai se abrir, eu vou ser feliz na vida sentimental, espiritual. Eu vou ser feliz, eu vou ter paz, sabe. Não deixa que nada venha tirar sua paz. Esse mundo, irmãos, ele trabalha em prol disso, de tirar a nossa paz, sabe. É como na época do Egito, as coisas, é tanta coisa que vem, que você fica trabalho, casa, aquela corrida, sabe, essas coisas vêm, mas você tem que estar agarrado ao seu Deus, crendo que Ele é contigo. E diz a Bíblia que Faraó não resiste. Para resumir, Faraó, ele não resiste. Houve 10 chaves, que é as pragas. A primeira, ele resistiu. A primeira praga, ele resistiu. A primeira chave, ele resistiu. A segunda praga, ele resistiu. A terceira, ele resistiu. A quarta, ele resistiu. A quinta, ele resistiu. A sexta, ele resistiu. A sétima, ele resistiu. A oitava, ele resistiu. A nona, ele resistiu. Só tem uma que ele não resistiu. Para você, meu querido, sair daqui dessa noite, e você vai sair daqui com a sua mão pela fé, com unção na sua vida. Aonde você for, você vai usar essa fé que você tem e vai determinar que vai se abrir as portas em seu favor, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Irmãos, diz a Bíblia que na última chave, Deus falou assim, e falou o Senhor, Deus anuncia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus anuncia a última praga, que era a morte dos primogênitos. Deus falou assim: agora, Moisés, é o seguinte. Deus estava, já viu um gato brincando com um rato? Já viu, né, um gato brincando com um rato? Já viu? Então tapinha aqui, e o gato, até que o rato acha que está ganhando, né? O gato vai bater nele. Assim Deus fez com o Faraó. Foi dando tapinha nele aqui, e ele achou que estava abafando. De repente, só para você entender, meu irmão, só para você entender que Deus, Ele não tem prazer na minha derrota. Deus não tem prazer na sua derrota. Ele quer ver você feliz, cabeça erguida, sabe? Irmãos, na última praga, Deus falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês vão matar um cordeiro. Ei, cordeiro significa Cristo. Lá no Novo Testamento, vocês vão matar um cordeiro, e o sangue dele vocês vão passar na porta. E aonde tiver sangue, eu não vou passar. A praga que eu enviar não vai passar. Ela vai até passar, mas não vai entrar. Ela vai entrar nas casas dos egípcios, começando de Faraó. Irmãos, até animais morreram. E foi naquele momento em que
Deus, Ele ordenou que, você vê como é que Deus é tão maravilhoso, irmãos, que quando Deus mandava praga, as pragas não atingiam o povo de Israel. Se você ler o texto, você vai ver, não atingia o povo de Israel. E da mesma forma aqui, quando Deus falou, coloca o sangue, diz a Bíblia que à meia-noite, o espírito da morte passa e mata os primogênitos, desde Faraó até os demais. E naquela mesma noite, Faraó se levanta do seu leito, da sua cama ali, e todo mundo clamando, tira esse povo daqui, tira esse povo daqui. Em outras palavras, ele estava falando assim, eu entrego a chave da porta, vocês podem abrir os portões e ir embora. Ele estava entregando a chave para aquela porta se abrisse. Ei, aquele sangue representa o sangue de Jesus hoje. Ele foi derramado na cruz e ele está sobre a tua vida. E você vai sair daqui dessa noite, meu querido, determinando que as portas já se abriram ao seu favor. Deus, Ele já abriu a porta para você, meu querido. Creia nisso. Creia nisso. Para a gente finalizar, nesse momento eu quero ler um versículo aqui em Apocalipse 3, 7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz, o que é santo. Quando fala o anjo, o pastor da igreja de Filadélfia, e o anjo da igreja que está em Filadélfia, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus estava falando naquela igreja, que ele estava com a chave. Quando fala a chave de Davi, representa a autoridade, meu irmão. Davi tinha chave, então ele tinha autoridade. Ele fala de autoridade. Jesus falou assim, que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Você tem autoridade. Aqui em Isaías 45, para nós estar encerrando, só para você sair daqui, irmão, cheio de fé nessa noite, crendo que já abriu as portas a seu favor. Isaías 45 está escrito assim, assim diz o Senhor, o seu ungido a Ciro. A Ciro era um rei que Deus escolheu, pagão, para usar. E naquela época precisava desse rei para restaurar Jerusalém. E ele fala assim, assim diz o rei, assim diz o seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão, e eu irei diante de ti, ou seja, na tua frente, eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de ferro, irmãos, de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros escondidos na escuridade, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ei, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus tem ferramenta para nós. Deus tem unção para a tua vida, meu querido. A unção de Deus que possa te alcançar nessa noite. Glória a Deus, coloque sobre os seus pés nessa noite. Glória a Jesus. E nós vamos estar orando por você nessa noite. Eu queria pedir os diáconos nesse momento para pegar o óleo, por favor. Vamos fazer um ato de fé nesse momento. Você vai receber uma unção nas suas mãos, e pela fé você vai sair daqui nessa noite, porque a Bíblia fala que Moisés, pastora, a Bíblia falou assim, você pode ver o texto, que sempre quando Deus mandava Moisés ir lá diante do rei do Egito, ele falava para levantar as mãos, e Deus falou, quando Deus chama Moisés, fala com ele assim, o que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Aí Deus fala assim, jogou a vara no chão, ela transformou em quê? Em cobra. Ele falou, pega de novo, ela voltou a ser uma vara normal. Ou seja, significa autoridade. Sempre você vê ele pedir para levantar as mãos. Levanta as mãos, e as pragas vinham, levanta as mãos, levanta o cajado, Moisés, levanta não, você vai ver,
você vai sair daqui, seja o que for, seja macumba, seja feitiço, seja inveja, você vai levantar as mãos, lá onde você vai passar, para a porta se abrir, e ela vai se abrir no nome de Jesus. Pode ungir as mãos de cada um nessa noite, que não fique ninguém de fora, nem as crianças, nem ninguém, e receba essa unção, em nome de Jesus nas suas mãos, e pela fé, você agora fecha os seus olhos, assim que você receber essa unção, fecha os seus olhos e concentra a sua fé em Deus, nesse momento, você possa fechar os seus olhos aí no seu lugar mesmo, você fecha os seus olhos nesse momento, e continue em espírito de oração, você vai levantar essa mão ungida, e aonde você deseja que essa porta se abre, você vai estender essas mãos, e determinar se é a porta da salvação da sua família, se é a porta da libertação da sua vida, se é a porta na vida sentimental, você vai estar estendendo as tuas mãos, ou seja, colocando as mãos sobre você, e determinando que vai se abrir. Se é a porta do emprego que é para se abrir, mentaliza aí na sua mente essa empresa, vai abrir essa porta, vai profetizando, vai determinando o que vai acontecer, vai falando com Deus, eu vou sair dessa situação, a minha vida vai mudar, Deus vai manifestar, assim como Ele manifestou ali naquele lugar, naquele Egito, e o faraó desse século não vai resistir à presença arabacaia, a presença de Deus neste lugar. Creia nisso, meu querido, e use a tua fé agora. Agora é com você, agora é com você, meu querido, é com você agora. Coloca um fundo, por favor, para a gente estar orando. Usa a tua fé agora, meu querido, é você e Deus, é você e Deus, é a porta do emprego, é você e Deus. Você jovem que está aqui, usa a tua fé. Você que está aqui, minha irmã, talvez você tenha buscado a libertação, você tem lutado para sair da situação. Coloca a mão sobre você também e creia, e fala com o Senhor: meu Deus, me liberta, tira, meu Deus, de mim, me ajuda, meu Pai, visita a minha casa. Talvez você está aqui nessa noite e talvez tenha sentido que alguém fez algo contra a sua vida, contra a sua casa. Creia que as portas da libertação, a Bíblia diz, meu querido, que aquele povo saiu com mão forte, aquele povo saiu com a mão poderosa de Decamarabaxaia. Ele está aqui nessa noite e Ele está agindo na tua vida nessa noite. Vai orando, meu querido, vai usando a tua fé. Não aceite, você que tem uma empresa, uma pequena empresa, vai profetizando que as portas vão se abrir. Você que deseja ser um empresário, vai profetizando que você vai sair de empregado a patrão. Vai profetizando na sua vida ministerial, vai profetizando agora, e estende as tuas mãos aonde você deseja o milagre. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos nesse momento, meu Pai, a Ti, meu Deus, pelo Teu povo que está aqui, meu Pai. Meu Deus, eu estendo as minhas mãos neste momento, como o Senhor pedia para Moisés e Arão. Ah, meu Deus, estender as mãos. Meu Deus, essa pessoa está orando agora, meu Pai. Meu Deus, que ela possa, meu Parabaxeremecanta, Erecamanaia. Meu querido, creia que as portas já estão se abrindo. Creia, você que necessita de libertação, você não consegue largar esse vício, a porta da libertação vai se abrir. Você que está aqui, vai orando, meu querido, vai clamando, vai buscando. A Bíblia diz que aquele povo, ele clamava: joga para fora, vai falando com seu pai. Ele não desistiu de você, ele não desistiu da sua família. Você é mais do que vencedor, acredite nisso, creia nisso, meu querido. Mentaliza pela fé essa porta aberta. Agora, com seus olhos fechados, começa a contemplar lá no Egito, e o portão do Egito se abriu. Agora imagina você no meio daquela multidão. Você no meio daquela multidão, meu querido, saindo para o deserto. Agora imagina aquele portão, imagina a alegria daquele povo, imagina aquele povo saindo daquele sofrimento. Assim Deus quer fazer com você, assim Ele quer fazer com a sua casa. Você que um dia, você que está aqui, que luta para se livrar do vício, de tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida, creia pela fé que a partir de hoje
as portas vão se abrir. Você que está aqui que fuma, você vai ter nojo do cigarro. Você que está aqui que não tem conseguido largar o pecado, você vai ter força para vencer ele. Você que está aqui nessa noite, talvez você diz: essa depressão não consigo largar, sozinho você não consegue mesmo não, mas com a presença dele na sua casa, eu determino em nome de Jesus que vai saindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, as portas venham se abrir em favor da sua família, em favor da sua casa, em nome de Jesus, meu Deus, que assim seja, meu Pai, no nome de Jesus, e que esse povo que está aqui seja abençoado, seja honrado pelo Senhor, pela tua palavra, e que aconteça um milagre. O que é ligado na terra é ligado no céu, diz a tua palavra, e nós estamos ligando no teu trono um milagre, e que as portas venham se abrir, meu Pai, e que tudo que acontecer seja para glorificar o teu nome, Jesus, exaltar o teu nome na vida dessa pessoa que está aqui. Aleluia, creia nisso. As portas já se abriram, meu querido. Eu quero ser profeta nessa noite e profetizar na sua vida. As portas já se abriram. Queira Faraó ou não queira, já se abriu para a glória de Deus. E assim, nesta noite, nós encerramos este culto dizendo assim: e que o amor de Deus nosso Pai, e que a graça de Jesus, e que a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente, mas hoje, para todos sempre, e amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Sexta-feira, meu querido, estaremos aqui na fé, amém. Tem ali o café da comunhão. Glória a Deus, você está abençoado, em nome de Jesus. Fique ligado nas informações da nossa igreja. Nossos cultos são realizados nas quartas-feiras e nos domingos. Domingo, 18 horas, e nas quartas-feiras, 19h30. Todas as sextas-feiras, temos a nossa sala de oração, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Para mais informações, fique atento às nossas redes sociais. Estamos de braços abertos para receber vocês. Quadrangulação